A Fras-le anunciou a maior aquisição da história dela por mais de 2 bilhões de reais e o mercado gostou bastante e as ações subiram cerca de 7% no pregão de hoje. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que essa aquisição pode ser muito positiva para a tese da Fras-le no médio e longo prazo e também falar se essa aquisição pode ser um risco para o recebimento dos dividendos para quem é acionista da Fras-le. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar a gente a crescer e a chegar a mais investidores. E para quem não conhece a Fras-le, ela é uma empresa do setor industrial, mais focada no segmento automotivo, e ela basicamente produz vários tipos de peças de carro, principalmente o foco dela histórico sempre foi em pastilhas de freio e lonas de freio, então ela chamava de peças de frenagem, de fricção. Esse sempre foi o maior segmento ali de atuação da Fras-le, mas através de várias aquisições que eu vou explicar para vocês aqui no vídeo, ela foi diversificando para outros segmentos. Ela é líder de mercado em vários dos seus principais produtos, tem mais de 5.500 funcionários, atende a mais de 125 países, então é uma empresa extremamente diversificada. O EBITDA ajustado dela dos 9 meses de 23 era pouco mais de 500 milhões, então é uma empresa de certa forma relevante, e uma receita aí arredondada para 2023 de cerca de 3 bilhões de reais e uma margem de 21%. Quando a gente fala dos principais números da empresa, 66% dos produtos que ela faz é para o segmento de veículos leves, né, e 34% para veículos comerciais. 88% vai para reposição, ou seja, não vai para veículos originais saídos de fábrica, né, veículos e caminhões e ônibus saídos de fábrica, a maioria delas já que são peças normalmente utilizadas ali quando você precisa fazer uma manutenção, ela vende muito mais quando os clientes precisam trocar a lona de freio, a pastilha de freio e outros tipos de produtos que ela faz. Então é normal, é natural que ela tenha uma representação muito maior na parte de reposição. 48% da receita hoje vem desses produtos de fricção, que são esse histórico mais antigo da Fras-le, onde ela ficou conhecida e ela cresceu bastante. E 52% vem de não fricção, que são outros componentes ali do veículo. 60% das vendas para o mercado doméstico, principalmente aqui o Brasil, falando quando a gente diz mercado doméstico, e quase 40% o mercado internacional, que ela vem também aumentando nos últimos anos. E aqui a posição de market share da empresa nos principais produtos. Então, em pastilhas para automóveis, ela tem 38% do share, em sapatas, 36%, lonas para automóveis, 58%, 50% em lonas para veículos comerciais. Então, é uma empresa com uma posição dominante aqui no Brasil. Isso já começa a explicar um pouco do porquê dessa aquisição. Nos últimos anos, a Fras-le, para poder crescer, ela começou a fazer aquisições para poder internacionalizar, seja aumentar as fábricas fora do Brasil, seja entrar em novos mercados, entrar em novos produtos que tenham um acesso maior fora do Brasil, porque aqui no Brasil, em alguns produtos, ela já é muito dominante e normalmente as fabricantes elas não querem ficar tão dependentes de um único fornecedor. Então, para crescer mesmo, como ela tem crescido nos últimos anos, a estratégia vai ser aquisição e internacionalização principalmente. E quando ela faz essas aquisições, como ela fez agora dessa empresa no México, por mais de 2 bilhões de reais, a gente sempre conta que as empresas vão ter uma espécie de sinergia nessa aquisição. É o que a gente chama de 1 mais 1 é igual a 3, ou seja, você soma dois pares ali parecidos ou iguais, mas a soma não vai dar simplesmente 2, vai dar 3, porque você vai conseguir extrair mais valor daquela soma. Então, quando a gente fala em sinergia, a gente principalmente enxerga, né? A gente busca uma receita a mais que ambas as empresas sozinhas não conseguiriam ter. Então, por exemplo, vendas cruzadas, a Fras-le vai ter acesso a clientes que ela não teria, que estão na mão dessa empresa que ela comprou. Então, isso aumenta a receita dela, ela tem um ganho de sinergia e corte de custos. Então, tem diretorias que podem ser reduzidas, tem eficiências em fábricas que agora podem ser melhoradas porque elas vão trabalhar em conjunto. E aí, quando você soma as duas, né, em vez de você ter uma receita, por exemplo, de 1 bilhão com 1 bilhão, que daria 2 bilhões, você pode ter uma receita de 3 bilhões com um custo menor e uma margem melhor. Então, é isso que a gente espera ver em aquisições. E qual que é o histórico de aquisições da Fras-le? Desde 2012 que ela vem fazendo aquisições, então fez a aquisição da Controil, da Fremax, mas recentemente ela pisou mais no acelerador, ou pelo menos fez aquisições mais significativas, como a da Nakata em 2019, que basicamente quase que dobrou o tamanho da Fras-le naquele momento, e esse tipo de aquisição que trouxe bastante sinergia para a empresa. Então, quando a gente olha os números da empresa lá em 2017, ela tinha uma receita de 800 milhões, e a receita nos últimos em 2023 ali fechou cerca de 3 bilhões e meio, então ela cresceu bastante receita, mas isso não importa nada. O que importa é que ela cresceu também a margem EBITDA, então ela saiu de uma margem ali de 15% para quase 19, 20%, então ganhou
margem nesse período. Ela também teve uma diversificação importante aqui em tamanho e acesso ao mercado externo, né? Então, ela tinha uma receita de 130 milhões de dólares em 2017 e passou para 280, então entre 230 e 280 no final de 2023. Então ela conseguiu acessar mais o mercado externo, trazendo diversificação, que é importante, e também reduzindo a exposição à moeda real aqui do Brasil. O tamanho de funcionários também cresceu bastante, saiu de 3.400 para mais de 5.600, também diversificou mais as fábricas e centros de distribuição, reduziu a dependência ali do material de fricção, que isso daqui foi bem importante para ela, que ela tinha uma dependência muito forte desse tipo de produto, e o mercado enxergava muito mal a Fras-le por conta disso, desse risco, talvez pela questão da eletrificação. O mercado enxergava de uma forma muito negativa a possibilidade da empresa ser prejudicada no futuro, algo que eu não concordava, mas podia estar pesando no preço da empresa, e ela reduziu bastante essa dependência e o market cap subiu, então a empresa entregou bastante valor. Então, historicamente, as aquisições da Fras-le não só aumentaram a receita, como melhoraram a empresa como um todo. O mix de produtos dela ficou melhor, então hoje ela tem cerca de 40% aqui da receita vindo do mercado externo. Anteriormente, lá em 2015, 2016, isso aqui era menos de 20%, então isso aqui reduz o risco da empresa e dá acesso a novos mercados, e também reduziu, né, essa exposição ao segmento de fricção. Hoje está muito meio a meio, então ela melhorou bastante com as aquisições, e aí como ela teve essa melhora de diversificação, de acesso a mercados, né, de produtos com margem melhor, produtos com uma cauda mais longa, ela melhorou também não só as margens, mas a rentabilidade. Então o ROI dela saiu ali de 14 para 17 agora nos 9 meses de 23, o ROIC também saiu ali de 11 para 17, então tomando essas atitudes, né, a gente consegue ver que a empresa conseguiu melhorar muito e ela conseguiu atingir aquele 1+1 igual a 3 que ela mostrou ali no slide. Agora que eu expliquei o histórico de aquisições da Fras-le e como elas melhoraram a empresa nesses últimos anos, dá para entender por que o mercado ficou tão otimista com essa aquisição. Afinal de contas, o mercado de carros do México é um mercado importante, são 35 milhões de carros na frota, e essa aquisição, como é a maior aquisição da história da Fras-le, se ela for tão boa e tão bem tocada como as outras foram, tem o potencial de gerar muito valor para o acionista da Fras-le. Então, falando um pouco mais da aquisição, o CEO comenta aqui que essa aquisição deve se aproveitar da tese de nearshoring. Eu não sei se esse termo é familiar para vocês, mas basicamente a gente hoje tem uma espécie de guerra fria acontecendo entre os Estados Unidos, Europa e China, e basicamente todas as empresas de indústria estão tentando trazer para mais próximas de si os seus principais fornecedores, e por isso teria esse termo de near, que é aproximação em inglês. Então, a Fras-le, comprando essa empresa no México, pode se aproveitar das empresas industriais nos Estados Unidos, que dependem de fornecedores da China, de passarem a comprar cada vez mais de fornecedores próximos, como o México, como o Canadá, ou até mesmo o Brasil pode se aproveitar, mas se você está no México, você está ainda mais perto dos Estados Unidos. Então, esse realmente é o verdadeiro nearshoring. Então, a empresa chama Refacciones, né? Não falo espanhol, então posso ter falado aqui o nome incorretamente. O que é legal dessa aquisição é que ela vai ser 2,1 bilhão de reais, mas isso não impacta tão fortemente a alavancagem da empresa. Então a Fras-le ela conseguiu melhorar muito nesses últimos anos. Ela fez um follow-on lá em 2016 para financiar esse crescimento todo e gerou muito caixa nesses últimos anos com todo esse crescimento e fez ótimas compras, né? Então ela não tem dívida hoje, e a alavancagem não deve ultrapassar 1,5 vezes o EBITDA após a aquisição ter sido concluída, ou seja, ali um ano de operação, ela consegue voltar para a dívida zero se ela quiser, mas eu acho que dá até para ela rodar ali até 2 vezes EBITDA, tá bem tranquilo. Então, segundo o CEO, essa Refacciones, ela fatura cerca de 1,4 bilhão de reais, então vai ser um aumento importante ali de 30%, né, da receita da Fras-le, então é uma aquisição relevante, e 90% das vendas dessa empresa são internas, ou seja, são ali no México, então ela vai conseguir acessar na veia o mercado mexicano, e essa empresa vende principalmente peças de motores, como pistões e juntas, então ela consegue reduzir ainda mais peças de fricção, mas ela vende também peças de fricção, como pastilhas, lonas e freios, e ela tem uma distribuidora de peças de reposição no México, que é muito interessante para a tese da Fras-le. Então ela tem um acesso muito grande a distribuidoras, e agora ela vai ter a própria distribuidora dela no México para acessar eventualmente, por exemplo, os Estados Unidos.
Então, o mercado enxerga bastante sinergia, principalmente com esse canal de distribuição, que agora vai poder vender não só os produtos da Cool, né, mas também da Fras-le e de outras marcas que a Fras-le tem bem relevantes, né? São várias marcas que ela tem e ela consegue vender, são mais de 120 países, como eu comentei. E uma coisa que eu achei muito positiva é que o CEO comentou aqui nessa entrevista, né, que essa compra não vai tirar o apetite da Fras-le por novas aquisições. Isso eu acho muito positivo, porque as empresas têm um costume de se acomodarem ali ou de fazer uma aquisição e depois ficar anos processando essa aquisição e nada acontece, a empresa não sai do lugar e as oportunidades vão ficando para trás. Então a Fras-le dela está aproveitando esse momento que o mercado está difícil e com certeza tem empresas que estão querendo sair do mercado e ela está aproveitando que ela tem dinheiro na mão para poder justamente fazer as aquisições, que é o que a gente espera de boas empresas, e a Fras-le tem se provado como uma boa empresa. Agora falando dos dividendos da empresa, se eles estão ou não em risco, vocês podem cair, vocês podem subir, falar para vocês o que eu acho. Bom, a empresa tem ficado cada vez mais lucrativa nos últimos anos, então lá em 2020 ela lucrava 200 milhões e agora está lucrando cerca de 400 milhões de reais. E é uma empresa que ela não tem pressão nenhuma em relação aos seus dividendos, eles são completamente sustentáveis. Ela tem aqui um payout de cerca de 30% nos últimos 3, 4 anos, então é muito tranquilo dela continuar pagando esse dividendo para os seus acionistas enquanto ela processa essa aquisição, que novamente deve ter uma dívida líquida EBITDA, né, uma alavancagem de 1,5 vezes, lembrando que a Fras-le ela tem acesso a dívida fora do Brasil, então ela tem uma dívida mais barata e diferente de outras empresas, ela vai se alavancar agora no momento que a dívida do Brasil talvez está no nível mais barato dos últimos 4 anos, então ela foi muito inteligente de fazer esse movimento somente agora. É uma empresa que tem pago dividendos crescentes desde 2021, 2020 deu aquela cortada por conta do C19 para, enfim, ver o que ia acontecer no mundo, mas ela tem pago dividendos históricos aqui e positivos para os acionistas e vem crescendo aqui o peso, né, do dividendo, né, o tanto que ela distribui dividendo vem crescendo. O dividend yield não sai tanto do lugar porque as cotações subiram muito, né? Então acaba que por mais que ela esteja pagando mais, como a cotação subiu, o yield final é menor, mas para quem comprou o dividend yield on cost é muito positivo. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Novamente, achei positiva a aquisição, não deve impactar os dividendos de quem é acionista da Fras-le e isso possivelmente vai até aumentar o dividendo se ela tocar essa aquisição tão bem quanto ela tocou as outras. Mas essa é a minha opinião e você pode ter uma opinião diferente, então me fala aí nos comentários o que você achou dessa aquisição, o que você tem achado da Fras-le, principalmente se você é acionista, comenta aqui que eu quero saber muito a opinião de vocês. Lembrando que não é recomendação, né? Quem quiser saber as nossas recomendações é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo que você recebe cupons de desconto para você assinar o nosso produto de recomendações aqui, o GA Pro. Então, a gente falou muito bem aqui da Fras-le, mas não quer dizer que a gente tem recomendação dela nas nossas carteiras. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.